EBVN Cast, para aprender e servir melhor. Hi, Happy Weekend, estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui, EBVN Cast, episódio 082. E hoje recebemos aqui em nossa escola Paulinho De Gaspari, do Irmãos.com, o cara que botou a podosfera cristã para funcionar quando a internet ainda era a lenha. Paulinho, bem-vindo à Escola Bíblica Vida Nova. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é o Paulinho De Gaspari, falando direto do Brasil. Grande prazer estar com você, a gente ter essa conversa aqui e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Eu sou marido, pai, missionário da CEPAL, trabalho com um site chamado Irmãos.com há 21 anos. Cara, sou velho nesse negócio. E a gente faz um podcast semanal também em Irmãos.com desde 2006, 13 anos aí já de podcast. A gente vai contar um pouquinho mais dessa história, mas a gente vive exclusivamente para o ministério. A gente tem feito várias coisas relacionadas a trabalho na internet, ministérios em divulgação em redes sociais, ministérios digitais, e a gente vai compartilhar um pouquinho disso hoje com vocês. Paulinho, como é que começa essa história? Ela começa já com o site, ela começa com um voluntário em grupo de jovens na igreja, começa onde? Cara, se for achar onde começa, difícil achar onde começou, assim, né? Mas olhando para trás eu consigo ver o interesse que eu já tive com a área de comunicação antes de saber que isso era uma área de comunicação, né? Porque eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo, e a realidade que a gente tinha lá não era de muita gente nessa área, não, né? Eu lembro que eu conheci uma pessoa que trabalhava no jornal de Piracicaba, era uma amiga da família, assim, era o máximo que eu tinha de profissionais perto de mim na comunicação. Então, assim, eu não entendia muito bem o que era isso, sabe? Assistia TV, lia jornais e tal, mas eu não sabia bem o que era comunicação, como que eu podia me envolver com isso. Então, na hora de escolher a profissão, escolher o vestibular aí em 1996, eu entrei na faculdade em 97, eu fui para a área que eu achava que me daria um melhor retorno financeiro no futuro. Então, eu fui fazer ciência da computação. Só que até então eu já estava envolvido de alguma forma, ajudando, mas sem saber que isso era comunicação na igreja com relação a isso. Eu fazia o boletim da igreja na máquina de datilografia. Gostava muito da área de comunicação sem saber que aquilo era comunicação. Tanto que eu fiz a minha primeira faculdade e no segundo ano da faculdade eu comecei a desenvolver um site. Mas, na verdade, assim, apesar de gostar da área de programação e tal, eu fui descobrir no meio da faculdade que aquilo não era realmente para o que eu tinha realmente um talento, né? Uma vocação nesse sentido. Porque eu sempre fui bom aluno na escola. Então, na hora de decidir a profissão, eu ficava assim, agora, eu vou para a área de humanas, exatas, biológicas, qual que eu sou melhor? Eu não tenho uma que eu sou melhor, todas eu era bom. Entendeu? Aí eu falei, eu vou na que vai dar mais dinheiro pra mim. Não tinha uma noção de como eu podia servir o mundo, de como eu podia atender alguma necessidade da humanidade e tal. Eu tava pensando em como ter sucesso na vida, né? Então eu fui fazer ciência da computação e Deus usou essa ciência da computação para me lapidar. Fiz numa federal, muito difícil. Fui descobrindo que realmente matemática, que eu achava que eu dominava, não sabia nada do que era matemática, porque daí você entende o que é matemática de verdade numa faculdade de exatas e você vê que aquele não entra na sua cabeça, porque mais tarde eu vou descobrir que o meu talento não é na área de exatas, né? Eu sou muito mais de humanas. Então, assim, a grande bênção da faculdade de computação é que eu descobri as entranhas da internet que estava nascendo no Brasil, né? Eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet foi em 95 ou 96. Acho que foi em 95, na casa de um amigo de outra cidade e tal. Aí, em 96, decidi fazer a faculdade. Em 97, comecei a mexer com a internet mais profundamente, desenvolver alguns códigos e tal. E com a ajuda de um amigo, na verdade, que já trabalhava com isso lá em Piracicaba, que é o Marcelo Matias, meu grande amigo até hoje, a gente começou a desenvolver uma pagininha simples. Ele começou a mostrar para mim como é que funcionavam as coisas. Apesar da faculdade, quem me apresentou mais profundamente isso foi ele. E a gente desenvolveu junto um código básico para divulgar um evento da igreja que a gente estava fazendo. Eu era líder de jovens na época, e naquela época o líder de jovens era muito diferente de hoje, né? A gente cuidava
desde adolescentes até jovens, e o que a gente fazia era marcar as reuniões da mocidade e pensar na programação delas, né? Não existia essa ideia de discipulado, de andar junto. Apesar de a gente fazer isso sem saber muito bem o que era, ou pelo menos assim, a ideia de discipulado, claro que já existia, né? Mas não era tão presente nas igrejas, e na minha realidade interior de São Paulo, isso era... Discipulado era estudar a Bíblia, né? Simplesmente isso. E a gente fazendo isso lá, marcamos esse evento, que era um evento regional, que juntava algumas igrejas e tal. Eu fiz isso para divulgar, mas na verdade era só um jeito de treinar aquilo que eu estava aprendendo na área de programação, né? A partir daí eu comecei a ver que tinha gente do Brasil inteiro acessando aquele conteúdo, porque a internet ainda era moleque, né? Era aquela internet que, antes do Google, que você não tinha como procurar as coisas. No máximo que tinha era um Yahoo, um KD que tinha no Brasil. Aí as pessoas a gente não encontrava as coisas tão fácil, né? Então, no boca a boca ia divulgando e tal. Aquela página simples se tornou uma página com mais informações sobre nossa igreja, o movimento que a gente estava envolvido, que era um movimento centenário no Brasil, quase centenário no Brasil na época, e era muito pouco conhecido e tal. Mas aí eu fui vendo que gente de fora desse movimento também estava acessando. E eu comecei a perceber o potencial dessa tal de internet. Porque, mais uma vez, na realidade interior de São Paulo, a minha cosmovisão era muito limitada à minha igreja local e às igrejas irmãs com quem a gente tinha contato. E quando a gente descobre que a gente consegue falar com outras pessoas, com outras igrejas, a gente começa a entender que a internet chega até o Japão, por exemplo, e de repente a gente recebe um e-mail de alguém do Japão, um brasileiro no Japão, falando: descobri o site de vocês, gostei muito de conhecer e tal. Aí tinha gente nos Estados Unidos, de várias regiões do Brasil. Aí eu comecei a entender que essa tal de internet chega em lugares que eu nunca chegaria, ou nunca imaginava estar. E logo essa ideia de ser um site sobre o movimento em que a gente estava inserido se tornou um site pessoal de conteúdos para essas pessoas que estavam acessando. E foi aí que nasceu o Irmãos.com. Em abril de 98 entrou essa primeira página no ar, essa página simples aí, dia 13 de abril de 1998. Tem as e durante datas. esse ano, eu lembro bem dessa data, porque é um dia antes do aniversário do meu irmão e tal, né? Então ficou marcando. Aí, assim, no final do ano eu comprei o domínio irmãos.com, e por ser no começo da internet eu consegui um domínio simples, assim, né? Hoje a gente não consegue nenhuma palavra tão simples para ter um domínio. Então a gente tem o irmãos.com desde essa época, e no decorrer dessa história foi crescendo, eu fui entendendo mais a minha vocação para a área de comunicação, comecei a escrever textos, comecei a revisar outros textos e trabalhando nessa área. Dentro do site eu conheci a minha esposa, apesar de não ser um site de namoro gospel. A gente se conheceu por conta de uma sala de bate-papos que a gente desenvolveu dentro do site. Isso em 2002, eu encontrei ela lá e a gente fazia... Se eu for contar muitos detalhes da história, ela é longa, né? Mas a gente fazia um jogo de perguntas e respostas nessa sala de bate-papo. A sala de bate-papo se chamava Superfil. E o jogo era um quiz, o quiz do Superfil. Aí a gente fazia esse jogo, só que eu fazia meia-noite, porque é quando todo mundo pagava um pulso único, sabe? Pra participar, que era a internet de escada ainda. E aquele barulhinho que ninguém mais sabe o que mas que é muito legal quando a gente ouve. É nostálgico, né? Na época era irritante, hoje bate aquele quentinho no coração, né? Quando a gente ouve aquela gravação. Ouve aquele barulho e depois recebe uma mensagem pelo ICQ, acho que era o nome do message. ICQ, exatamente. Eu conheci a Adri na época do ICQ. Aí a gente fazia esse jogo de perguntas e respostas e a Adri participou no primeiro dia e chamou muita atenção, porque era a única menina que estava respondendo as perguntas, e eram perguntas bíblicas, né? E a gente fazia as perguntas e quem respondia primeiro ia marcando ponto. A gente tinha um placarzinho, era super tecnológico a coisa. Isso em 2002. E ela ficou em segundo lugar no primeiro dia. Era uma sexta-feira à meia-noite. Aí ela ficou em segundo lugar e tal, e ficou por isso mesmo. Na segunda sexta-feira que a gente fez o quiz, né, que a gente gostou muito do primeiro, tá, vamos repetir semana que vem. Aí tinha mais gente e ela tava lá de novo. E aí chamou mais atenção ainda porque ela ganhou aquele quiz. Que chique. Aí assim, a gente dava um prêmio, um brinde, assim, pra quem
para quem ganhava. E naquela época, assim, a gente recebia CDs de cantores que tinham gravado, um CD solo, assim, particular, que não tinha divulgação nem nada, eles me davam, eu distribuía isso, né? Aí eu fui entrar em contato com ela para pedir o endereço dela para mandar o CD pelo correio. Aí nascia uma grande história. Aí nascia uma grande história, exatamente. A gente trocou uma conversa no direct. Na verdade, naquela noite a gente ficou conversando a madrugada toda. Que a gente foi do Superfio pro ICQ. Aí sim, a gente conversou no ICQ. E o ICQ tinha uma coisa legal, que era salvar as mensagens. Você podia salvar as conversas. E eu lembro que eu exportei num TXT essa conversa, e eu tenho ela até hoje, assim, sabe, guardada. A nossa primeira conversa, basicamente, tirando nosso primeiro contato no Superfio, que a gente foi pro ICQ e trocou todas as informações e se conheceu lá, e 1.000 quilômetros de distância, eu no interior de São Paulo, ela no Mato Grosso do Sul. Namoramos por 3 anos, nos casamos, aí depois de casados, a gente começou a entender mais a nossa vocação. Ela é farmacêutica, eu programador, trabalhando nas nossas áreas, em indústrias. A gente começou a entender que aquilo que a gente fazia através de Irmãos.com podia ser algo maior do que simplesmente um hobby de fim do dia. E conhecendo a CEPAL, o missionário da CEPAL chamado Cassiano, que participa vira e mexe dos nossos podcasts, ele estava voltando do campo missionário entre os indígenas e estava estabelecendo na CEPAL, ajudando a formar na CEPAL um departamento de comunicação. E foi aí que ele chegou para mim e falou, cara, o que você faz aí é missão. Você consegue chegar em lugares que muitos missionários não conseguem e tal, você tem que entender isso. E aí começaram a abrir meus olhos, a gente começou entendendo o chamado para esse sentido, e aí foi um caminho que Deus foi conduzindo até hoje, a gente chegar aqui. O Cassiano, ele te orientou sobre o Web Mission. É mais ou menos, cara. A gente não fazia ideia de que era isso, né? Achava que era um simples hobby. E a cabeça sobre a nossa vocação foi mudando. A gente não queria mais ganhar dinheiro só para sobreviver ou para ter sucesso. A gente queria estar mais envolvido no reino e entender como a gente podia servir dessa maneira. E a cabeça foi se transformando. Não foi tão romântico assim. Em 2007 isso aconteceu. É relativamente recente, não é tão antigo, é um pouquinho mais de 10 anos. Exato. E a cabeça vai se transformando. Eu gosto muito de Romanos 12, né, e 2, que fala sobre nos transformarmos continuamente na renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem acontecido. Assim, se eu olhar para o Paulinho de 2007, minha cabeça era muito diferente do que é hoje, os valores que eu tinha, os valores que eu tenho hoje, a maneira com que a gente enxerga a vida, a maneira com que a gente se relaciona com o próximo, foi evoluindo muito nesses anos e eu tenho certeza que vai evoluir mais ainda, né? Mas no meio desse processo eu fiz uma outra faculdade, aí sim eu fui para minha área, já casado, fui fazer mídias digitais na área de comunicação, isso um pouquinho antes de me tornar missionário, inclusive. Não, foi junto, 2007 também, 2007, 8 e 9 eu fiz a faculdade. Então a gente já fez essa transição para a área de comunicação, já foi se envolvendo mais com missões. Primeiro eu abandonei o meu emprego remunerado, menos de um ano depois a Adri abandonou o dela e a gente está junto hoje com o ministério aí envolvido em tantas áreas. Desenvolvendo o podcast também, que nasceu em 2006. O podcast nasceu antes da coisa da CEPAL. Na verdade, a conversa mais profunda que eu tive com o Cassiano foi quando eu chamei ele para gravar um programa sobre trabalho com indígenas, né? Que ele era o único missionário que eu tinha perto que eu podia falar sobre isso. Aí nesse dia a gente ficou conversando até mais tarde e tal, ele apresentou os desafios, a gente começou a se apaixonar pela área e estamos aí, cara, desde 2007, mas com todo esse background, com toda essa história que foi nos levando para entender a nossa vocação. Você nunca trabalhou com rádio, você já teve o seu contato, já foi com a parte de podcast mesmo. Você chegou a fazer rádio ou não? Não, nunca fiz rádio, mas eu sonhava em ter um programa de rádio, isso é muito louco. Porque eu cresci ouvindo rádio, né? Cresci na TV também, eu fui um cara que assistiu muito a TV na infância, passava a tarde assistindo Sessão da Tarde, desenhos que passavam na manchete, esse tipo de coisa. E eu gostava muito de TV e de comunicação, mas não... Sabe quando você não faz a conexão? Sabe? Entre o que você gosta e o que você pode fazer para viver. Eu nunca pensei em ser um jornalista, em ser nada nesse sentido. Mas eu gostava muito. E eu sonhava, olha a ideia, eu sonhava
em ter um programa da igreja numa rádio e poder apresentar esse programa para tocar músicas evangélicas. Esse era meu sonho. Formato tradicional de rádio cristã que a gente conhecia na época, né? Exatamente, até de rádio, né? Era isso, era um cara apresentando, falava o nome das músicas, atendia os telefonemas que pediam músicas e fazia essa interação no máximo, né? Então eu sonhava com isso e imaginava que um dia isso podia acontecer, até orava por isso, tal. Eu queria muito ter um programa de rádio, mas simplesmente porque eu gostava disso, né? Quando surgiu o site, eu fui desenvolvendo essa coisa da comunicação. Quando eu descobri o podcast, cara, em 2006, na verdade ele tinha um ano e pouquinho no mundo, assim, ele tinha surgido nos Estados Unidos. Aí já tinha algumas pessoas fazendo no Brasil, eu falei, cara, isso eu consigo fazer, mano. Tenho aqui um headset com fone e microfone, eu consigo gravar um programa e conversar com outras pessoas, até por Skype. Utilizando essa tecnologia, eu já tenho uma noção de edição, eu já tinha editado algumas mensagens que a gente tinha gravado na igreja, na época e tal, consigo fazer. E a inspiração, cara, não sei se o pessoal daí vai conhecer, mas eu acho que, né, muita gente cresceu no Brasil sabe que é isso. Às vezes eles perguntam qual que é a inspiração para esse seu programa de bate-papo e tal, essa coisa bem humorada. A inspiração para mim foi o programa Pânico na Rádio, da Jovem Pan, que tá no ar até hoje e tal, mudou bastante a questão de formato, mas essa informalidade da conversa, essa coisa de pegar no pé um do outro, eu trouxe muito da rádio mesmo, sabe? Uhum. Porque a gente não tinha referência de podcast. Quem começa um podcast hoje já tem um background muito grande de podcast, de referências e tal, a gente não tinha, né? Então o que a gente foi fazer foi meio que imitar até algumas coisas dessa informalidade da rádio, e criando esse formato de bate-papo entre amigos em que as pessoas de fora ouvem e se sentem parte da conversa também, né? Quando o seu podcast nasceu, a sua esposa, Adri, ela já estava envolvida no trabalho do podcast ou o envolvimento dela veio depois no caminho? Não, você ouviu o primeiro programa, ó, a gente se casou em novembro de 2005, em março de 2006, isso quer dizer, 5 meses depois de casado, a gente lançou o primeiro programa. Se você ouvir o primeiro, você vai ver que já sou eu e ela, já somos nós dois. Já somos nós dois? E agora? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que somos... Não sei, hein? Tem que reouvir. Eu acho que somos nós dois, sim. Mano, deu um branco agora. Não, somos nós dois. Porque eu sei que o pessoal comenta que parece um negócio de jornal nacional meio formalzão, assim, tá? Porque a gente não tinha essa familiaridade ainda, né? A questão de se soltar vai criando com o tempo, né? Lá programa 3, 4, 5, você já vai vendo que a gente já tá mais solto, né? Mas o primeiro a gente tava testando o formato, a gente entrevistou um missionário lá na Bósnia, um grande amigo nosso de muitos anos e tal, ele contando do ministério dele lá, e foi a nossa primeira tentativa. Foi engraçado que na época não tinha tantas opções assim para gravação por Skype. Aí eu lembro que eu quis fazer um teste. Aí eu achei um aplicativo que fazia a gravação, mas ele simplesmente ele cortava, era um demo, né? Então ele cortava a gravação a cada 2 minutos. Aí eu falava pro Walter que estava lá na Bósnia, ó, eu vou começar a gravação, eu faço a pergunta, leva uns 15 segundos para pergunta, depois você tem 1 minuto e meio para responder. Acabando sua resposta, a gente corta e começa a gravação de novo. Então a primeira gravação foram vários pedacinhos de gravação para formar um programa final. Cara, que aventura isso. Mas era um teste, né? A gente não sabia direito o que a gente estava fazendo. E a gente foi descobrindo isso com o tempo mesmo. Se a pessoa entra no irmãos.com, o que ela acha no seu site? O nosso carro-chefe é o podcast, sem dúvida nenhuma. É onde a gente investe mais tempo, né? Mas a gente também tem textos em que a gente investe. Então a gente tem alguns amigos que escrevem algumas coisas, a gente escreve também. Então, além dos podcasts, a gente tem os textos. Então são textos, algumas vezes são análises de filmes, algumas vezes são coisas relacionadas à nossa cultura, ao movimento evangélico, tudo que é interessante assim de uma forma mais missionária, né, de pensando em como a gente pode ser relevante no mundo e fazer alguma diferença. Não, a gente não tem notícias gospel, notícias polêmicas, e nem fala sobre lançamentos de CDs, nem nada disso. A gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre relacionamento com Deus, é esse o nosso foco. A gente também tem alguns vídeos, então eu e minha esposa, a gente produz alguns vídeos
para YouTube, não com a frequência que a gente gostaria. O único que a gente consegue realmente manter a frequência, que a gente já entrou na nossa rotina, são os podcasts, né? Os vídeos a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de manter a periodicidade, mas tem esses vídeos, tem vídeos de outros 2 parceiros, que é o Filosofia com Pipoca, que fala de cultura pop e cristianismo, e outro é o Teologueiros, que fala sobre teologia aplicada à vida cristã de maneira bem prática. Então esses conteúdos basicamente que estão no site, quem cria o hábito de entrar no site, quase todo dia vai ter uma novidade, alguma coisa interessante para acessar. Mas os podcasts são semanais, né? Então toda semana a gente tem um tema novo e vai trabalhando esse conteúdo. E, além disso, a gente tem as redes sociais que a gente produz conteúdos para elas também, né? Então a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, essas 3 principais, além de um grupo no Telegram que muitos ouvintes entram lá e participam e fazem sugestões e comentam os temas, e uma lista de transmissão no WhatsApp também que a gente entra em contato. Então, basicamente isso, assim, diairmãos.com são nessas frentes que a gente trabalha, né? Mas a gente tem outras frentes que a gente está envolvido também, sem dúvida nenhuma. Tá, então por curiosidade, expandindo as suas atividades. Você falou que Vamos é missionário lá. da CEPAL. Eu tenho ouvido a sua esposa falar nas últimas edições do podcast do trabalho com um encontro que chama Vocari, que eu não fazia ideia do que era e eu só conheço pelos comentários que ela faz. Então expande um pouco pra gente o que os missionários da CEPAL, Paulinho e Dri, andam aprontando pelo Brasil afora. Na CEPAL a gente tá, porque a gente acredita na visão da CEPAL e trabalha junto com outros missionários pensando na liderança cristã brasileira e em outros países fora do Brasil também. Então a gente está envolvido com a comunicação da CEPAL, a gente ajuda, nós não somos os responsáveis, porque tem um departamento responsável da CEPAL, nós somos meio que uns consultores que ajudam isso a acontecer, porque se a gente fosse assumir só a CEPAL já tomaria todo o nosso tempo com relação a isso, né? Então nós fazemos parte da CEPAL e nós estamos por causa da nossa visão missionária realmente, porque a gente entende que estar junto com eles é muito estratégico para a gente poder cumprir a nossa missão também, né? Porque as pessoas perguntam, eu não sei quanto você conhece da CEPAL, né? Mas tem muita gente que acha que missionário da CEPAL é missionário bem sucedido e tal, né? Porque antigamente a CEPAL era formada basicamente por missionários internacionais. E eles vinham com sustento em dólar, com a relação com o real, ou com o dinheiro da época do Brasil, era muito dinheiro, né? Então os caras viviam bem e tal, tinham um baita ministério, uma baita estrutura, porque levantavam sustento em dólar. Isso acabou sendo um estigma que a CEPAL levou por muitos anos de serem missionários bem-sucedidos, missionários com muito dinheiro e tal. Na verdade, todo missionário da CEPAL levanta seus próprios recursos. A CEPAL não remunera ninguém, assim, remunera alguns funcionários de escritório que são muito importantes pra gente, são bênçãos, são estratégicos e tal, mas os próprios missionários não têm essa remuneração. Então a gente levanta o nosso próprio sustento e ainda ajuda a manter a CEPAL financeiramente, né? A gente faz parte, a gente tem uma contribuição mensal que a gente dá lá. Mas a gente está lá não porque pelo que a CEPAL pode servir a gente, mas pelo que a gente pode oferecer como pessoas, como missionários para a própria CEPAL, dentro da visão que a CEPAL tem de impactar os missionários. Aí dentro disso, assim, tudo que a gente faz é pensando em como a gente pode ajudar a comunicação a acontecer melhor em vários aspectos, né? Tanto a comunicação daquela igreja, ou daquela missão, ou daqueles missionários, de como eles podem ser mais intencionais em tudo que fazem para divulgar aquilo que fazem, para receberem apoio e para chegarem a pessoas que são seus públicos-alvos, né? Então a gente trabalha com consultoria em algumas igrejas na área de comunicação. A gente tem realizado, esse ano vai acontecer o segundo Impulso, que é o Encontro de Comunicadores Cristãos, que é um sonho muito antigo que a gente tem de reunir pessoas que pensam comunicação e reino de Deus, não só nas igrejas, mas quem está no mercado de trabalho, quem está produzindo conteúdo para a internet, quem trabalha em missões, em organizações missionárias, quem é missionário e está fora do Brasil e tal. Então a gente reúne esse pessoal para um encontro, em 5 de outubro desse ano vai acontecer. Galera do Japão, conto com vocês aqui em Campinas, interior de São Paulo. Vontade de ir. Para pensar junto sobre comunicação e tal, é uma coisa que tem enchido muito o nosso coração. E nisso a gente visa abençoar as igrejas, as missões, todo mundo que
que trabalha e entende o valor da comunicação para os seus trabalhos. Então a gente faz essa consultoria nas igrejas, chega nas igrejas e mostra como que elas podem utilizar melhor os recursos para que a visão da igreja seja mais eficaz, que atinja mais pessoas e por aí vai. Esse é o nosso trabalho de consultoria em igrejas. Além disso, temos o Vocari. O Vocari, nessas semanas aqui, eu não sei quando o programa vai pro ar, mas a gente está nas 2 semanas antes do Vocari, que vai acontecer de 20 a 23 de junho, agora no Paraná, na cidade de Maringá. E eu e a Adri estamos muito envolvidos com o Vocari, ela mais ainda do que eu. Nas últimas semanas ela só pensa isso, só respira o Vocari. E o Vocari é um movimento pensando na questão de despertar a vocação de jovens e adolescentes, para que eles entendam. É meio que uma ferramenta mesmo que a gente oferece, a ferramenta que eu gostaria de ter quando eu era adolescente e vivia aquela crise de não saber o que fazer da vida. Não é só aquele teste vocacional que você faz para entender o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Ah, que legal. É uma coisa para orientar os jovens, uma ferramenta para orientá-los a descobrirem o seu papel no mundo mesmo, sabe? Qual é a necessidade do mundo que eles podem ser ferramentas de Deus para ajudar a suprir. E a gente não fala só sobre pastores e líderes e missionários, a gente fala sobre como o jovem ele pode, na sua profissão, na sua ciência da computação, na sua medicina, na sua psicologia, na sua economia, como ele pode servir a Deus através daquilo que ele faz. Tá bom de a gente fazer um Vocari Japão, hein? Vocari Japão, cara. Nós, os pais que viemos pro Japão há 15, 20 anos, a maioria, né, aprendeu aquele nível de japonês para ficar na fábrica, mas a gente tem os filhos que cresceram na escola japonesa e eles são biculturais e bilíngues. Uhum. E a gente vê agora uma galera que está chegando, aí, alguns já estão chegando na altura da faculdade, terminando o colégio técnico, e é uma galera que está precisando realmente pensar esse tipo de coisa, né? Porque é um outro universo, né? Eles não têm tanto contato com esse tipo de pensamento como se tem no Brasil, né? Não tem tantas conferências, não tem tanta diversidade. Bom que podia rolar um Vocari Japão. Vamos lá, a gente tá dentro, viu? Nosso sonho é conhecer o Japão, leva a gente aí que a gente faz tudo. Cara, porque é muito legal, ó, vocês, a gente tem falado muito isso com pessoas que estão fora do Brasil, né? Vocês que foram do Brasil para outro país. Quando a pessoa que vai buscando trabalho, buscando um sucesso na vida, buscando ter um sustento que dê um mínimo de dignidade e tal, às vezes a pessoa vai para outro país, mas quando ela se toca que, na verdade, muito mais do que buscar o sustento, muito mais do que buscar uma vida boa, começa a entender que Deus enviou, de alguma forma, enviou você para outro país para proclamar de Cristo, para testemunhar de Cristo naquele lugar, e vocês são missionários enviados por Deus e com sustento do próprio país. Isso é uma bênção muito grande que poucos missionários têm. Quando essa transformação da mente acontece, quando essa chave é virada, cara, a vida começa a ter muito mais propósito, né? A vida começa a fazer muito mais sentido, que não é um simples jogo de sobrevivência, né? É um jogo com uma missão, né? Eu gosto de comparar, não sei quantos de jovens e adolescentes têm ouvido o programa, mas eu gosto de comparar 2 jogos, né? Tem um jogo chamado Fortnite, que é febre no mundo hoje, é o jogo mais jogado do mundo, e o Mario Bros, que é o jogo da nossa infância e adolescência, né? Que existe até hoje e tal, mas é a referência. Eu prefiro muito mais o Mario Bros do que Fortnite, porque o Mario, ele tinha uma missão, ele tinha que resgatar a princesa no final. Então tudo que ele enfrentou, ele tinha um objetivo nobre, que era resgatar uma pessoa. Já o Fortnite é simplesmente sobreviver. Eles caem numa ilha, começam a atirar e matar todo mundo e tal. Eu acho que meu filho acabou de desligar há pouco tempo. Tava jogando agora há pouco Fortnite. Então, exatamente. E o objetivo é simplesmente sobreviver. É quem fica vivo no final. E tá? E eu falo que para os jovens que a nossa vida tem que ser muito mais Mario Bros do que Fortnite. A gente não tá aqui só para sobreviver. A gente tá aqui porque a gente tem uma missão. A nossa missão é até mais nobre do que resgatar a princesa lá no final, né? É resgatar a humanidade, é trazer dignidade para a humanidade, é apresentar a paz que só Cristo pode dar e tal. Então, assim, no que quer que a gente faça, a gente tem que viver voltados para essa vocação de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, que é o versículo de 1 Pedro 2:9. Então, o que a gente quer fazer nos jovens é isso. Então, não é somente um encontro que acontece
em junho. É o movimento que acontece durante todo o ano. Então a gente tenta manter contato com esses jovens, fazer uma mentoria, fazer pequenos encontros regionais para sempre manter isso aquecido, direcioná-los no caminho que eles estão percorrendo para entenderem o seu papel no mundo. Então, assim, o Vocário é outra coisa que às vezes as pessoas podem perguntar: olha só, o Vocário é um movimento grande, deve dar bastante jovem, deve dar bastante dinheiro, né? Mas todo mundo que está envolvido no Vocário é voluntário. Então a gente vai para Maringá semana que vem, cada um comprou sua passagem, todo mundo pagou sua inscrição para estar no Vocário, inclusive os que estão trabalhando, que vão dar o sangue lá, estarão envolvidos o tempo todo. Então é um movimento que a gente entende que a gente está servindo a liderança, não só a liderança, mas o jovem e o adolescente brasileiro cristão a encontrar o seu lugar, a sua vocação, o seu papel em tudo que Deus está fazendo aqui no mundo, né? Eu tô aqui agora que a gente tá conversando, as luzinhas acendendo dentro da cabeça, imaginando o Vocário Japão. Vocário Japão, Vocário Japão. E o legal, cara, o Vocário, ele tem um negócio que no começo me incomodava muito. Eles usam todas as palavras em inglês. Aí, assim, é o hangout, o nosso slogan é Turn the World Upside Down. Aí tem o... que mais? Sei lá, não, tem um monte de palavras, não estão vindo agora na mente, mas Upside Down é o nome da reunião lá, geral, que acontece com todo mundo, workshops, todos esses termos em inglês, né? Isso me incomodava bastante. Aí agora que a gente está numa fase de internacionalização, já tem gente fora do país interessada em levar o Vocário, tem países da Europa, se não me engano tem alguma coisa voltada para a China já, assim, pessoas da China pensando em levar. Agora temos o Japão também, então os termos em inglês vão fazer sentido, finalmente, porque a gente pode internacionalizar sem precisar ficar traduzindo, né? O inglês é meio que uma língua universal. Tem mais coisa na cestinha dos De Gaspari. Curiosidade agora, é italiano, é espanhol? Italiano, com cidadania e tudo. Olha que chique. A gente tem... Isso é outra história muito legal, só para abrir um parênteses aqui, cara, porque assim, a gente sempre soube que nossa ascendência era italiana, mas a gente nunca foi atrás de tirar uma cidadania, coisa assim. Mas a minha mãe encasquetou, né, a palavra que a gente usa aqui, encasquetou na ideia de tirar essa cidadania. E a gente nunca proibiu, né? Ela foi atrás, e o primo dela foi para Itália e conseguiu toda a documentação, voltou pro Brasil, a gente entrou na fila do consulado e tal, e passaram 9 anos na fila do consulado. Aí no final do ano retrasado chamaram a gente para entrevista, a gente preparou toda a documentação traduzida no italiano, juramentada, todo aquele trabalheiro assim. A gente foi lá e conseguiu a cidadania. Aí eu pensei, legal, cidadania e tal, né? A gente não vai precisar disso, mas meus filhos vão, né? Quem sabe, se eles quiserem estudar fora, é muito mais fácil ter uma cidadania europeia. Aí a gente resolveu matar a vontade e cumprir o sonho de conhecer, né? Quando chegou a cidadania, eu falei, cara, agora eu preciso conhecer a Europa, né? Preciso conhecer a Itália e tal. E a gente pegou uma promoção maluca de passagem, conseguimos ir no começo do ano aqui. Fomos pra lá, aí o bichinho da Europa mordeu a gente. Aí a gente começou a pensar, caramba, que necessidade que tem na Europa. A Espanha tem 1% de evangélicos confessionais e tal, é um continente pós-cristão, é um dos países com mais necessidade de missionários. A gente tá orando com relação a isso, cara. Pode ser que Deus leve a gente pra lá também. A gente abriu o coração e deixou Deus abrir as oportunidades. Então estamos nessa fase também. Então pode ser mais uma coisa que a gente coloca na cestinha aí, a experiência transcultural de servir em outro país também. E a Espanha tem sido nossa maior oração. Apesar da cidadania italiana, temos orado pela Espanha muito ultimamente. Mas respondendo a sua pergunta, além de tudo isso, a gente gosta muito de trabalhar com jovens, né? A gente aceita bastante convites para falar com jovens, em reunião de jovens, conferência de jovens. A juventude está no nosso coração, porque a gente entende, a gente consegue conversar com eles, a gente consegue estabelecer um diálogo, a gente consegue ser ouvido por eles, porque a gente tem um gosto muito jovem para a vida, assim, sabe? A gente gosta de cultura pop, a gente gosta de séries, a gente gosta de filme, então a gente consegue conversar com o jovem, trocar ideias e opiniões e tal. Então a gente tem bastante acesso a eles e gosta muito de discipular, a gente anda com algumas pessoas no dia a dia mesmo, assim, de trocar experiências, de aprender juntos e compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu. A minha esposa também está envolvida com a MIAF,
que é Missões para o Interior da África. Esse eu não conheço. Ela faz parte do conselho da MIAF, então 2 vezes por ano ela se encontra com os diretores da MIAF e traz uma visão de fora, assim, bem interessante também. E, cara, e sempre tem coisas, sempre, assim, a gente está envolvido em muitas coisas, muitos desafios, a gente costuma aceitar a maioria deles. Estamos aprendendo a dizer não para algumas coisas também, né, porque afinal de contas a gente tem a nossa família, a gente tem filhos para criar, tem filhos para alimentar, mas, assim, o que mais tem chamado a nossa atenção, a gente tem se envolvido, porque a gente quer estar onde Deus está fazendo as coisas, né. Então, a gente quer fazer parte do que Deus está fazendo, não importa onde, desde que a gente entenda que a vontade de Deus que a gente se envolve sim, sem dúvida nenhuma, porque a gente entende que o que a gente faz aqui tem um valor eterno. E ser usado por Deus para construir coisas eternas não tem preço. Você falou de que você faz consultoria na área de comunicação. Se você fosse dar aí umas 2 dicas, talvez, para igrejas que estão aqui, estão fora do país, tentando se comunicar com a comunidade aqui, de repente tentando também mostrar um pouco do que tem feito para quem acompanha do Brasil. O que você diria assim que são alguns acertos, que a pessoa pode dar alguns passos simples, que pode ajudar ela na comunicação do que ela tem vivido no ministério, e o que seriam alguns erros que a pessoa poderia evitar na hora que ela vai tentar trabalhar com Instagram, que seja Twitter, Facebook, enfim, ou YouTube? Vai depender muito da realidade, né? É difícil daqui do Brasil eu analisar a realidade japonesa, para pensar em coisas muito mais práticas, assim. Mas de conceito, cara, acho que se a gente tiver o conceito bem estabelecido, o fundamento bem estabelecido, o que a gente construir em cima disso vai ser uma consequência natural. Então, a dica que eu dou quando você vai pensar em comunicação é que, ao invés de a gente colocar em mente que a gente quer divulgar uma igreja, quer divulgar uma marca, quer divulgar um produto, ou quer divulgar uma pessoa, se a gente tiver na base que o que a gente está divulgando é Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, tudo que a gente vai fazer vai permear, vai passar por isso. Então, se a gente for postar uma foto no Instagram, eu vou me perguntar como isso, de alguma maneira, está divulgando Jesus Cristo, está divulgando o Evangelho de Jesus Cristo. Como isso pode contribuir para uma pessoa se interessar por Cristo e não por mim, e não pela minha igreja, e não pela marca da minha igreja. Então isso é uma base fundamental para qualquer divulgação que a gente fizer. Às vezes a gente acha que a gente vai atingir mais gente sendo popular, né? E a gente vê nas redes sociais muita gente buscando a popularidade. Quanto mais seguidores, mais relevância você vai ter, mais pessoas você vai alcançar, mas a gente tem que entender que conquistar pessoas que vão chegar a você simplesmente pela foto de você orando que você postou no Instagram não vai trazer as pessoas necessariamente para Cristo, vai trazer admiradores para você, e às vezes tem gente que quer isso, né? Mas se você realmente está interessado em divulgar a Cristo, você vai colocar coisas que vão apontar para Jesus. Isso é fundamental. E com relação às ferramentas, cara, tem que utilizar as ferramentas que é onde as pessoas estão. Então, onde as pessoas estão hoje é nas redes sociais principais, mesmo. É Facebook. Facebook você vai atingir um pessoal mais velho. O Instagram você vai atingir um pessoal mais jovem. E Twitter, depende de como você vai postar seu conteúdo no Twitter. O Twitter hoje não é mais só uma reunião de links, é um lugar de opiniões mais concisas, de pensamentos curtos, então isso pode fazer você atingir algumas pessoas dentro do seu público-alvo e tal. O Twitter ainda é minha rede favorita pessoal, assim, é onde eu consumo mais, onde eu me informo melhor das coisas, mas não é a melhor rede para você atingir pessoas, né? A não ser que você tenha um conteúdo muito interessante, consiga manter uma periodicidade de postagens lá e sua relevância cresce. Mas o fundamento é que tem que estar muito bem estabelecido mesmo. Agora, assim, se você tem condições de gravar as mensagens que são dadas na sua igreja, isso não vai trazer nenhum problema, não sei qual que é a dificuldade de divulgar o que é feito nas igrejas do Japão, mas se você consegue gravar ela, nem que seja em áudio, e disponibilizar de forma periódica dentro de um podcast, ou dentro do site, ou dentro de qualquer outra ferramenta de áudio, que faça as pessoas chegar até elas, isso é bem legal também. Porque é uma forma da gente chegar a pessoas que não teriam acesso físico de estar naquela comunidade, mas que às vezes do outro lado do mundo estão ouvindo aquelas mensagens, sendo abençoados por elas também.
Então isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Esse conteúdo não pode se ficar restrito àquelas 4 paredes do lugar onde a igreja se reúne. Tem que ser espalhado, porque é um potencial muito grande que a gente tem na internet de chegar a outras pessoas. Então as mensagens são preparadas, são estudadas, Deus fala com o pregador e tal, e às vezes consegue falar só com 20 pessoas lá, mas a internet potencializa isso de uma forma que chega a pessoas que a gente nunca vai imaginar. Isso é uma coisa que eu sempre incentivo, eu acho que vale a pena a gente sempre olhar quando a gente tem uma igreja, quando a gente vive a realidade de uma igreja, de pensar como a gente pode abençoar fora do nosso gueto, né? Fora do nosso nicho físico lá e chegar a mais pessoas. Muito bom. Paulinho, obrigado pelo tempo que você está dedicando aí, compartilhando, dividindo um pouco da sua história, da tua experiência. Mas aí o povo vai te encontrar aqui no Escola Bíblica Vida Nova, mas e quem quer encontrar o Paulinho, o Irmãos.com, a senhora Dri de Gaspari, faz o jabá de vocês, onde o povo encontra esse casal da podosfera cristã? A gente tá no site irmãos.com, tá? Se você ainda tiver o hábito de entrar em site, entre lá, www.irmãos.com. O podcast, se você está ouvindo Vida Nova, talvez você já saiba ouvir podcast, né? Mas dá para ouvir pelo Spotify, dá para ouvir pelo Deezer, dá para ouvir por qualquer aplicativo de podcast. Só instalar e procurar por irmãos.com. Mas aí, assim, nas redes sociais a gente tá no Instagram, eu, Paulinho de Gaspari, tudo junto. A minha esposa, Dri de Gaspari. E irmãos.com é irmãos_com no Instagram. Achando a gente lá, vocês acham basicamente muita coisa do que a gente produz, os stories que a gente faz, e vocês conhecem um pouquinho mais do que a gente tá fazendo também. Paulinho, brigadão. Muito bom, muito obrigado, viu, Carlinhos? Valeu, cara, pelo convite. Eu geralmente estou acostumado a fazer perguntas. Eu sou um cara muito curioso, eu acho que Deus fez isso para eu poder ser um entrevistador, né? Então hoje foi uma disciplina de só responder e não ficar fazendo perguntas aqui. Paulinho, obrigado pela sua visita e casa aberta, volte sempre. Deus abençoe o ministério de vocês e tamo junto. Muito bom, Carlinhos, valeu mesmo, viu? Obrigadão. Boa noite para você aí, que o meu dia aqui tá na metade ainda. EBVNcast, para aprender e servir melhor. Muito bem, estudante, chega ao fim mais um episódio do EBVNcast. Apenas lembrando você que você encontra a gente na SoundCloud, você encontra a gente no YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast ou em outros agregadores de podcast que você preferir. Você também pode acompanhar o que a gente tem feito pelo Facebook e pelo Instagram. O Paulinho dedicou aí um tempo precioso, foi muito educado e carinhoso com a gente. Então, quando você vê o episódio, marca o Paulinho, deixa o seu comentário, o seu agradecimento para ele, para que mais pessoas se sintam também estimulados a compartilhar um pouco da sua história com a gente que vive aqui no Japão. E é isso, você pode aí também experimentar a nova vinheta de entrada. E lembrando que teremos novidades no próximo episódio, com uma equipe maior, um kit de vinhetas novas, tudo para deixar aí muito mais legal para você que ouve. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você. Caris, Shalom e até a próxima. Sonhadinho de excessos, a babaquinha para cantar, esses olhinhos para orar. Sonhadinho de excessos, sim, de excessos. Minasan sayonara, mata né! EBVNcast, para aprender e servir melhor.